para que no sentido universitário, no sentido da formação, nos enquadre do porquê da inclusão do vosso grupo dentro deste projeto transfronteiriço. Já nos abordou, mas gostávamos um pouquinho mais de entender o papel dentro do projeto. Muchas gracias por tu cuestión. Nosotros estamos trabajando intensamente con la consejería en distintos proyectos, proporcionándole apoyo a su gran labor, pero en concreto en el proyecto Inhospital nosotros no estamos teniendo una labor destacada. De hecho, me parece que para lo que es el mundo universitario, los institutos tecnológicos y científicos que estamos relacionados con todo lo que es la investigación biosanitaria, el desarrollo del proyecto Inhospital va a ser fundamental, una piedra angular sobre la que nuestra investigación en un futuro podrá desarrollarse, básicamente porque, entre otras cosas, trabaja con sistemas que nos van a permitir acceder y utilizar datos y bueno, todos sabemos que detrás del dato, detrás de la información, están los sistemas inteligentes que junto con el conocimiento que acaparan todos los profesionales específicos del mundo sanitario, pues nos pueden venir muy bien a los que desde fuera, desde, como en nuestro caso, la inteligencia artificial, intentamos crear soluciones y servicios en este entorno. O sea que, bueno, el proyectos de este tipo son fundamentales para lo que ya se ha comentado, el desarrollo del hospital, no del futuro, sino del presente. Todos hemos visto lo importante que es actuar de forma ágil y rápida y, desde luego, con el conocimiento, la información y la capacidad de predecir y de adelantarnos a los acontecimientos, pues podemos evitar muchos problemas y, sobre todo, pues tratar a los enfermos de forma mucho más eficiente, por lo que esto supone a nivel de ahorros de costes que luego puede derivar para bueno, poder desarrollar otros proyectos en el sector hospitalario. Muchas gracias, Juan. José, queria questionar-lhe um pouco mais acerca da inclusão da Gerência Regional de Saúde de Castilla e León, se bem que já fez um enquadramento logo no início, para a importância da vossa inclusão no projeto Inhospital e com foco à inovação no contexto hospitalar. Bueno, la verdad es que ser coordinadores de este proyecto, bueno, ha supuesto un gran reto para nosotros. El desarrollo, como decía en mi presentación, es importante el desarrollo de un marco teórico sobre el que establezcamos y sobre el que dirijamos todas las ideas innovadoras que van surgiendo en los centros asistenciales, tanto hospitalarios como en atención primaria. No olvidemos que, aunque habitualmente, y como decía, creo recordar que era el doctor Cuña, los centros, los grandes centros están orientados alrededor de los centros hospitalarios de investigación. Tenemos un ámbito de actuación tremendamente extenso, tanto en Castilla y León como en Portugal, con una atención primaria que facilita muchísima información en ese sentido. Centrando esa investigación de la gerencia regional tanto en la información que viene de la atención primaria como en la que surge en los centros hospitalarios, es importante poder vincularla y convertir esa información en conocimiento, de tal manera que el objetivo de la gerencia regional, con el establecimiento de estas vías por las que vehiculizar la innovación, es que ese conocimiento pueda filtrar las prácticas habituales que son beneficiosas para el desarrollo de la actividad diaria y aquellas que debemos de modificar o que debemos de dejar de realizar porque no aporten valor a lo que estamos haciendo. El mundo sanitario
está muy acostumbrado a avanzar, a aportar nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevas actitudes, pero quizá también tenemos que ser capaces de medir lo que hacemos y ser capaces de evitar algunas cosas que hacemos que nos consumen tiempo, recursos, dinero, profesionales y que no demostramos que producen valor sobre el producto final, que es la mejora de la salud. Muito obrigada. E, sem nenhum tipo de critério pré-definido, gostaria que Jonathan Gomer Raja, que é atualmente dirige a área de coordenação científica da Fundesaúde e que tem como principal função a promoção da investigação e da inovação do sistema sanitário e sociossanitário da Extremadura, bem como a internacionalização destes dois setores, nos enquadrasse um pouco acerca do verdadeiro papel da Fundesaúde dentro do projeto InHospital. Olá, bom dia, Jonathan, como está? Bom dia a todos. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado pelo convite. Nosotros en Fundesalud, como bien ha explicado Alessandra, somos la fundación de la Consejería de Sanidad, del Ministerio Regional de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Extremadura, que gestiona toda la investigación e innovación que se hace en todos sus centros sanitarios pertenecientes al sistema sanitario público extremeño. El sistema sanitario público extremeño en Extremadura básicamente es el Servicio Extremeño de Salud. Está compuesto por unos 14 hospitales, 3 de ellos son universitarios, y más de 400 centros de primaria y 112 centros comunitarios de salud o ambulatorios. Todos están conectados al mismo sistema de información, con lo cual actuamos como un único sistema, ¿no? Y en este caso, la Fundación gestiona todo lo que se hace en el sistema sanitario en torno a la investigación e innovación. Nuestro papel en InHospital, por una parte, es proveer del entorno sanitario como tractores de esa innovación en el propio sistema y a la vez difundir el proyecto dentro del propio sistema. En ello estamos trabajando día a día y creemos que este proyecto es fundamental para poder implementar un modelo de gestión y de promoción de la investigación e innovación sanitaria en nuestro sistema. Como se ha dicho, mis antecesores ponentes han comentado que los sistemas sanitarios son generadores de conocimiento. Por ejemplo, nosotros, en la última memoria de investigación que hacemos en Fundesalud, tenemos una producción científica en nuestros hospitales y centros de primaria de 300 publicaciones en el año 2019. Eso es muchísimo. Y en cambio, no tenemos una transferencia real a empresas, a mercado, a producto. Al final, los sistemas sanitarios tienen, como en este caso, en Extremadura, compuesto por tantos profesionales, 18.000 profesionales, compuestos por tantos centros, con un presupuesto de 1.500, 1.700 millones de euros anuales. Actualmente es la empresa más grande, pública, más grande de Extremadura, y que no tenga una estrategia de innovación, de investigación para poder producir, con ese conocimiento generado, producir beneficios, producirse mejoras en los servicios o productos en el sistema, es un error claro. Y en eso estamos trabajando desde hace mucho tiempo y el proyecto InHospital es el mejor marco para ello. Muito obrigada, Jonathan. E eu gostaria de dar, se me permitem, dar seguimento então aqui a umas perguntas que já na introdução que vocês foram dando ao projeto InHospital, que foram surgindo. E eu pegava nas palavras do Rui,
que falava em dados. E eu gostava que o Rui aprofundasse um pouco mais como é que é feita, como é que é vista a estratégia, a implementação de uma estratégia verdadeiramente de inovação hospitalar baseada em dados aqui em Portugal. Muito bem. É assim, de uma forma muito objetiva e linear, qualquer pessoa e qualquer organismo considera que, no fundo, em Portugal é vista como um elemento essencial, não é? Mas uma coisa é o que nós acreditamos e dizemos e temos em termos de convicção, outra coisa é, no fundo, nos atos e nas ações, não é? Quais são as prioridades que nós damos para, no fundo, a implementação nas dinâmicas destas estratégias. No fundo, acaba por ser muitas vezes a necessidade do acesso à informação quase como uma sobrevivência económica, não é? Eu diria que o acesso à informação primária quase que já não deveria ser associado a uma inovação. É uma inovação porque muitas vezes o que acontece é que as instituições e as infraestruturas não estão preparadas para dar informação agregada em tempo real em contexto da integração de cuidados e, portanto, de uma forma em que se consiga fazer inferência da informação, ter repositórios e bases de dados clínicas, para, no fundo, acabarmos por ser também uns agentes, no fundo, e apoiar também a transferência das tecnologias. Não é? Portanto, o conceito propriamente dito no âmbito do acesso à informação primária não é novo, não é? Mas esta complexidade está associada a montar, no fundo, as estruturas e, portanto, nós, no fundo, acabamos de poder ter aqui visões e objetivos diferentes quando estamos a definir e a pensar numa estratégia, uma implementação de inovação hospitalar baseada em dados, não é? Porque, no fundo, acabamos por ter hospitais diferentes e menos diferenciados, se calhar, provavelmente não irão valorizar tanto aquilo que é a informação no fundo, dados secundários, e os outros hospitais, obviamente, darão mais essa relevância. Eu lembro-me do Dr. Francisco Rocha, eu acho que é um livro organizado até pela APA, onde, no fundo, se falava muito da questão da saúde, e, no fundo, um livro organizado por ele, que é a questão da saúde baseada em valor. E nesse estudo, é muito engraçado, percebe-se que só é possível mesmo se existir uma abordagem totalmente orientada aos dados. Ou seja, não é? Porque a relevância está toda na monitorização constante dos outcomes. Pronto, e aí, obviamente, olhando para muito no foco da gestão hospitalar e, no fundo, na gestão permanente do momento, os cuidados baseados, no fundo, em valor focam muito nisso, no maximizar a equação dos resultados, não é, para o paciente, envolvendo também a qualidade, o serviço e a sua experiência. E, no fundo, isto sempre associado à questão económica, não é? No fundo, os custos associados e, portanto, sem uma medição constante desses outcomes não é possível. Portanto, a própria saúde baseada em valor tem uma abordagem totalmente orientada, no fundo, aos dados. E nesse âmbito, a implementação de uma estratégia tem sido totalmente baseada e com esta orientação, não é? No fundo, de serem, nos fundos, os repositórios de dados guardados de forma estruturada, de não ser uma pool de informação fragmentada e sem contexto proveniente dos vários serviços, que é o que normalmente nós lidamos, não é? Quando necessitamos, e os departamentos de sistema de informação necessitam de entregar informação para dados secundários, muitas vezes o que andamos a fazer, passa a expressão, é utilizar um saca-rolhas, não é? Quase para extrair aquela informação e muitas vezes sem saber qual é o nível de qualidade, accuracy, não é? Qual é o nível de qualidade dessa informação. E, portanto, eu diria que guiarmos um pouco e pensarmos que, provavelmente, a saúde baseada em valor, como tem uma orientação totalmente muito orientada aos dados, não é? Promove então a implementação de plataformas, não é? Locais que promovem, no fundo, sistemas únicos, não é? Que conseguem agregar informação, podendo fazer a recolha dos dados assistenciais e económicos, mas com qualidade, a extrair a informação também com a ajuda, obviamente, da inteligência artificial e depois a capacidade de, no fundo, termos tendências e predições assistenciais e económicas e, no fundo, tomar efetivamente as decisões acertadas a partir, no fundo, dos insights obtidos destas plataformas, só é possível se realmente houver uma implementação de uma estratégia que associe, no fundo, a inovação, e quando estamos a falar de inovação, estamos a falar da congregação desta informação útil em tempo útil, sempre disponibilizada, não só para o organismo, mas depois para os pares, não é? Para, no fundo, no âmbito daquilo que é a estratégia europeia, e também podemos falar um bocado sobre isso, permite, no fundo, aportar e gerar, no fundo, este valor com um hospital baseado em dados.
Muito obrigada, Rui. Realmente, a gestão baseada em valor foi um dos livros que a APA publicou no ano passado, um livro coordenado pelo professor Francisco Rocha Gonçalves e que, dada a envolvência de tantos stakeholders, está a ser levado aos 4 cantos do nosso país, a toda a administração hospitalar e aos diversos profissionais do segmento da saúde, bem como também já temos nota que o livro já passou a fronteira e convidava o Jonathan Raha a nos dar um pouco a perspectiva, qual é a visão desta implementação desta estratégia, também baseada em dados, en España. Sí, como ha dicho Gui, hay problemas importantes a la hora de implementar este tipo de estrategias y en España en general tenemos los principales problemas son básicamente la diversidad del dato, porque aunque todos formamos parte del Sistema Nacional de Salud, son 17 comunidades autónomas con sus 17 servicios regionales de salud y cada servicio regional gestiona sus datos de una manera diferente, tiene su sistema de información diferente. Nosotros en Extremadura somos una de las regiones con mayor integración de datos, porque integra no solo la parte hospitalaria, sino la parte de primaria, todo está en el mismo sistema, con lo cual tenemos una base de datos importante de todo el personal, de toda la población desde que nace hasta que muere, las veces que va a urgencia, la prescripción farmacológica, está integrado con la imagen, los test de laboratorio. Tenemos cantidad ingente de datos, pero no la infraestructura, como bien ha dicho Gui también, la infraestructura no está preparada para explotar esos datos. Y luego no hay una estrategia ni regional ni nacional a la hora de explotación de los datos. Ahora, últimamente, se está viendo que hay un interés creciente y se están intentando enfocar los fondos de recuperación que van a aportar la Unión Europea, Next Generation Europe, para poder alinear proyectos e iniciativas en esta explotación y una estrategia nacional de Big Data o de explotación secundaria de los datos o de datos secundarios. Pero actualmente las barreras son básicamente que no hay interoperabilidad a nivel nacional, hay poca interoperabilidad de datos, o sea, hay interoperabilidad asistencial, pero no hay interoperabilidad de análisis de datos. Y todavía los sistemas, su infraestructura no está preparada actualmente para poder acometer este tipo de análisis. Y esas son básicamente las barreras que nos encontramos y la situación actual, pero creemos que en el corto eso puede cambiar. Muito obrigada, Jonathan. Quando nos fala de que há essas barreiras, acha que isso também poderia passar por um modelo de governação e orientação estratégica? Rui, em Portugal, em termos de mecanismos de governação e orientação estratégica, quais seriam os modelos que tu acharia que poderiam conduzir a esta implementação de um novo modelo hospitalar baseado no impulso verdadeiramente inovador? Eu penso que não queria aqui tomar o partido das tecnologias de informação, mas a reforçar a governação das TICs é fundamental. Né? Eu penso que centralmente, e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, eles têm feito um trabalho ao longo dos anos de grande reforço, de grande premência, mas a questão é que algo no fundo, o reforço central, outra coisa é depois as unidades locais, não é? E a incapacidade, muitas vezes, por falta, muitas vezes, de recursos que localmente os hospitais têm. Portanto, para uma utilização daquela informação primária é reforçar realmente a governação das tecnologias de informação, não só centralmente, obviamente, no Ministério e a necessidade de, no fundo, tentarem consolidar toda aquela informação e, ao mesmo tempo, gerir, no fundo, esta governação, até porque não podemos esquecer que no âmbito
das prioridades da Comissão Europeia até 2025, eu penso que era suposto promover-se um intercâmbio de acesso a diferentes tipos de dados de saúde, e aí, quando estamos a falar a nível da Comissão Europeia, portanto, não será propriamente os hospitais enviarem avulso ou disponibilizarem avulso essa informação, sei lá, registros eletrónicos, os dados genómicos e outros processos clínicos dos doentes, terá que ser algo mais central, mas não podemos esquecer que a informação também reside em sistemas de informação paralelos nos próprios hospitais, provavelmente não estão acessíveis centralmente, não estão com esse tipo de tratamento e com essa necessidade. Portanto, reforçar efetivamente a governação das tecnologias de sistema de informação dentro dos próprios hospitais, até por causa deste mindset e este shift que é necessário fazer nos próprios organismos de, no fundo, terem a capacidade, e os departamentos de sistema de informação terem a capacidade e terem também a sensibilidade e a importância de projetos de raiz, o seu desenho estar concebido para, no fundo, a exploração da informação. Não é? Muitas vezes nós lideramos a implementação de projetos e depois o acesso à informação e o acesso a dados, isso vê-se a posterior, não é? E, portanto, logo no desenho fino, uma exploração que, no fundo, que possamos garantir, e depois, obviamente, nos próprios hospitais, as capacidades dinâmicas também no âmbito dos departamentos e controlos de gestão. Portanto, extremamente importante para a informação de utilização primária, para a informação de utilização e também a componente dos gabinetes de codificação e auditoria clínica, muita inferência dessa informação. No âmbito da informação secundária, eu penso que é o reforço fundamental das unidades de investigação e desenvolvimento, não é? Como o caso do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, a capacidade dos novos projetos, as incubadoras, o intercâmbio também com o Instituto Pedro Nunes e também as dinâmicas associadas também muito aos ensaios clínicos. E, portanto, de uma forma, as tecnologias não podem ser o entrave, não é? Deviam ser aqui muito transparentes, aliás, deviam ser praticamente não serem fundamentais, e estão a ser neste momento, porque muitas vezes são o caminho crítico, não é? São o caminho crítico porque, no fundo, são quem são quem detém e são os donos das infraestruturas, não sendo propriamente os donos dos dados, não é? Mas de alguma forma que podem criar aqui, e no caminho crítico podem inibir que realmente haja aqui uma governação e uma orientação estratégica que possa no fundo, conduzir e ajudar nestas implementações. Obrigada, Rui. O Rui falava em controle de gestão, e isso nada mais é do que termos a necessidade de, a nível estrutural e institucional, que perceber verdadeiramente qual seria o impacto, quer nos sistemas de saúde, quer nas instituições hospitalares, que resultaria da implementação desta estratégia. Eu convidava o José Ramon a explicar-nos se, no contexto espanhol, também se vocês identificam este controle de gestão como sendo um dos pontos, um dos caminhos a ser estreitado para que haja um verdadeiro impacto positivo a nível organizacional. José. Gracias, Alessandra. Bueno, pues en esta primera fase del proyecto InHospital aún no tenemos los resultados que puedan medir el impacto que esta estrategia pueda tener en nuestros centros. Lo que sí que en SACIL, en Castilla y León, estamos desarrollando es una plataforma de explotación de datos, buscando indicadores, como decía en algún momento de mis intervenciones, de resultados en salud. Muchas veces, lo comentaba Rui, debe haber una organización centrada en toda la explotación de datos, pero nos centramos en explotar los datos de actividad, de qué hace el sistema sanitario, de qué presión recibe. Y es más difícil, y estamos trabajando ya en ello, en establecer los indicadores que midan cuál es la influencia de lo que hacemos nosotros en los resultados en salud, en el paciente con diabetes, en el paciente que ha sido intervenido de cualquier operación, en el paciente al que se le hace una prueba, ver si está adecuadamente indicada y qué modificaciones se producen. Para eso hay que definir indicadores de resultado y ahí sí que creemos y tenemos mucha esperanza en que se pueda realizar un benchmarking entre las distintas organizaciones, entre los distintos centros sanitarios dentro de nuestra organización y pueda suponer la modificación de actuaciones, de tal manera que seamos capaces de desarrollar herramientas de ayuda
para tecnológicamente darle respuestas a las incertidumbres que tienen los profesionales en el día a día. En ese caso, estoy convencido de que seremos capaces de dejar de hacer cosas que no nos están aportando valor en el día a día y de introducir y de acelerar la disposición de todo ese conocimiento y poder tomar decisiones basadas precisamente en esa ingente cantidad de datos que tenemos. Pero no olvidemos que esos datos, con la ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial, del conocimiento que puedan obtener las máquinas a través del procesamiento de esos datos, pero siempre con la dirección, con tirar de los datos de los profesionales buscando las respuestas que necesitamos, yo estoy convencido de que en ese momento sí que seremos capaces de modificar y de cuantificar el impacto que pueda tener todo este abordaje en los resultados que se produzcan. Muito obrigada, José. E quando fala em impactos, nós não podemos deixar de falar em impactos financeiros, quer nas instituições, quer no verdadeiro sistema e quer nos stakeholders, nos vários stakeholders envolvidos. E eu convidava o Juan Corchado, que pertence à Cluster Saúde, a dar-nos um pouco a sua visão sobre estes impactos financeiros que são obtidos e que, adotando uma gestão baseada em valor e verdadeiramente inovadora, nós poderemos ter, tanto no sistema, quanto nas instituições, quanto a nível dos vários stakeholders. Muchas gracias, Alessandra. Efectivamente, yo creo que el impacto de un tratamiento efectivo y eficiente de la información puede ser muy alto. Tenemos informes de McKinsey o informes de IBM que hablan de cifras grandísimas y ni siquiera son informes actualizados, que ahora con lo que hemos vivido en el caso de esta última pandemia, pues posiblemente las cifras sean mucho mayores, pero están hablando de que el impacto de un buen tratamiento de la información de manera eficiente puede suponer solo en Estados Unidos, por ejemplo, una mejora de 300.000 millones de dólares americanos. En este sentido, eso no solo es inversión, sino también es buena parte de ahorro. Yo creo que una buena gestión en la parte logística, en la parte de análisis de cómo los tratamientos que se utilizan, los distintos tratamientos que se pueden utilizar afectan a un cuidado más eficiente de los pacientes, o sistemas que permitan simular, por ejemplo, la evolución de enfermedades, de pandemias en este caso, o cualquier elemento que nos aporte conocimiento, pues nos va a permitir generar una mayor eficiencia en nuestros tratamientos y además un mayor impacto pues socioeconómico, porque puede suponer un gran ahorro de costes. Efectivamente, para llegar hasta ahí hay que hacer una inversión inicial que posiblemente en los tiempos que corren sea difícil de llevar a cabo. Pero bueno, yo creo que en Europa, con los fondos Next Generation, y ya que estamos aquí, tenemos que ser optimistas, y yo creo que es un ámbito donde destinar toda esta fuente de financiación nos podría ayudar muchísimo a mejorar la infraestructura y a generar estos sistemas que necesitamos. Voy a aprovechar, Alessandra, para despedirme de mis compañeros porque tengo otro compromiso y no puedo seguir más aquí. Muchísimas gracias, enhorabuena por esta iniciativa y enhorabuena a todos por el proyecto InHospital, que seguro que nos va a venir muy bien a todos y a la sociedad. Muchas gracias. E falámos nos impactos financeiros, mas não pude nunca deixar de falar, de trazer à discussão, a esta mesa redonda, o doente,
E quando já o Rui falou em gestão baseada em valor, quando também o José trouxe esse tema, e como é que nós podemos avaliar e analisar os impactos em termos de satisfação dos doentes com este tipo de serviços que ora serão prestados e que desde 2019 neste projeto inovador nós temos vindo a desenvolver e transfronteiriçamente tentar contagiar outras tantas instituições. Eu convidava o Jonathan Gomes, da Fundesaúde, a dar-nos um pouco da perspectiva de qual o impacto a nível do doente, da satisfação do doente. Gracias, Alessandra. El impacto se prevé grande porque imaginaos que actualmente los sistemas sanitarios no están midiendo resultados en salud, no están haciendo análisis interno muy escaso habitualmente de lo que están haciendo, ¿no? Si nosotros somos capaces de, haciendo análisis de datos, poder extraer conclusiones y poder proporcionar un tratamiento mucho más personalizado hacia el paciente, imaginaos el impacto que tendría. Con el tema de datos, solamente con nuestra iniciativa de digitalización que llevamos hace ya tiempo, hemos conseguido, por ejemplo, que el paciente no tenga necesidad de ir a su centro de primaria, porque actualmente se puede conectar por nuestra app, nuestra aplicación en el móvil, y puede tener su cita con su médico de primaria. Tiene acceso a su historial médico, de manera que puede seguir sus analíticas, puede ver sus test de laboratorio, puede ver la prescripción que tiene, las citas. Toda esa digitalización ha permitido que el paciente tenga un contacto muchísimo mayor y a través de las plataformas tecnológicas con su profesional sanitario y con el sistema. Si somos capaces de analizar eficientemente esos datos y poder prevenir situaciones de vulnerabilidad, de posibles patologías e incluso implementar tratamientos personalizados, como por ejemplo en un proyecto que tenemos financiado por el Ministerio de Ciencia, que es un proyecto de compra pública precomercial que se llama Proyecto Medea, que implantará un sistema de prescripción farmacológica personalizada en función del perfil genético del individuo. Es decir, que cuando el médico prescribe un fármaco, el sistema, como va a tener el perfil genético del individuo dentro de la historia clínica, va a leer y va a ver si hay un posible efecto adverso genéticamente en el individuo que pueda producirse tras la prescripción de ese fármaco. Y además va a integrar real world data, va a integrar incluso sus hábitos de vida, su comportamiento, todo lo que el propio paciente puede incorporar en el sistema, que va a ayudar a discernir si un fármaco va a producir un efecto adverso o va a producir un efecto que no es el adecuado o va a producir menos efecto que otro fármaco que podría estar mejor indicado. Actualmente los tratamientos no son de precisión, sí son personalizados porque el médico trata a un paciente como una persona, se podría decir personalizado, pero no hay medicina de precisión, es decir, un tratamiento va para toda una patología, mientras que actualmente, gracias al avance de las tecnologías ómicas, de secuenciación del genoma, de proteómica, etcétera, si somos capaces de incorporar eso dentro del árbol de decisión de la historia clínica y podemos ver que un tratamiento puede ser mejor para un individuo más que para otro y para otro podemos utilizar otro tratamiento alternativo, pues imaginaos el impacto en satisfacción que tendrá en nuestros pacientes, muy alto.
Muito obrigada. Então, quando fala em medicina mais personalizada ao invés de medicina de precisão, nós temos que também entender que este incorporar dos contributos, nomeadamente dos pacientes, todas as informações dos pacientes e das respectivas soluções tecnológicas, elas têm um verdadeiro peso no desenvolvimento desta agenda? Pergunto eu ao António Cunha. Sim, tem. A questão é que para que isto tenha lógica, o hospital tem que estar perfeitamente integrado no ecossistema. E esta componente é difícil, porque há várias formas de obter esta integração plena ou mais expressiva no ecossistema. Existe uma forma mais ativa e outra forma mais reativa, não é? E que, obviamente, quase de forma casuística, podem haver pequenos projetos promovidos por alguns departamentos ou alguns serviços do próprio hospital e que funciona. Mas que ou pode haver uma estratégia mais pensada, e para isso é preciso que exista se calhar um departamento de inovação organizado dentro do hospital para se conseguir essa perspectiva que fala. Porquê? Porque é preciso, para garantir isso, é preciso aqui uma capacidade de tradução. Ou seja, não por vezes, e até para garantir que não há problemas de desalinhamento de expectativa entre, por exemplo, os clínicos e outros stakeholders que permitem assegurar isso que dizia, este departamento de inovação estruturado e formal permite, lá está, fazer essa tradução entre a academia, negócio, etc. E também dominar a questão da linguagem burocrática. Eu acho que nós não devemos desvalorizar isto. Para que financiar e para garantir que isso que diz, é preciso financiamento, é preciso bons projetos de qualidade. E para isso é preciso aceder a financiamento. E há aqui uma componente burocrática que, por exemplo, este Departamento de Inovação pode ajudar. Por isso, sim, a resposta é sim, mas tem que existir dentro do hospital também uma componente que permita fazer isso. Ou seja, não podemos contar só com os clínicos, não só com a prestação de serviço, para garantir isso. Muito obrigada, António. Na realidade, quando nós olhamos também para os contributos dos pacientes e dos fornecedores, nós também temos que pensá-los como verdadeiramente envolvidos neste processo para uma medicina mais personalizada, para este processo de inovação hospitalar, mas voltando um pouco à parte dos dados, do trabalho com os dados, para que possamos atingir esta medicina mais personalizada, eu desafiava o Rui a voltar a essa temática com a qual abrimos esta discussão e trazermos um pouco a noção de quais podem ser as implicações em termos de privacidade e acesso aos dados clínicos desta forma, de forma secundária. Ou seja, se nós precisamos dos dados clínicos para uma medicina mais personalizada, respeitando muito aquilo que o Jonathan dizia, que não sendo uma medicina de precisão, mas sendo uma medicina mais personalizada, quais são as implicações em termos de privacidade que podem estar acarretadas para o desenvolvimento deste contexto hospitalar mais inovador? Muito bem, Alexandra. Eu penso que nós podemos ter aqui um bico de obra. Eu explico o que é que quero dizer. A questão da pandemia, não é? No momento em que as organizações, de uma forma generalizada, estavam a iniciar um conjunto de os chamados os PIAs, os Private Impact Assessments, às suas bases de dados, aos seus sistemas e, no fundo, a criar mecanismos para que, com segurança, se pudesse, no fundo, aceder a dados, a exportar essa informação de uma forma normalizada, de uma forma segura, de uma forma legal, diríamos assim.
eis que nasceu esta questão do flagelo pandémico, não é? Que desfocou completamente aquilo que, no fundo, eram as atividades estruturais de projetos, seja da qualidade, de projetos de implementação do RGPD, para quase que, eu diria que atividades avulso de sobrevivência, não é? Pronto, um pouco isso, não é? A criação constante, a comunicação constante, seja aos profissionais, entre os próprios utentes, seja no âmbito da vacinação, seja no âmbito de uma série de necessidades, fez com que passasse para segundo plano as atividades associadas a realmente nós olharmos para os nossos repositórios de informação e repositórios de dados e acautelarmos com alguma capacidade e com a melhor capacidade para supervisar, no fundo, essa informação também ao serviço cidadão, porque possuir toneladas de dados, não é? Não agregados e de alguma forma não os poder trabalhar, não os poder disponibilizar ao serviço do cidadão, seja para projetos de investigação clínica, estudos de tendências, inclusive epidemiológicas, não é? É um autêntico desperdício, não é? Pronto, eu penso que a pandemia pode ter criado aqui um retrocesso nas dinâmicas associadas ao RGPD, está bem? Aliás, nós sabemos no âmbito até da governação do espaço europeu de dados da saúde, a Comissão Europeia até tinha feito ou andava a fazer um levantamento relativamente à forma como é que o RGPD estava a ser aplicado no setor da saúde, né, nos vários países, incluindo uma visão geral também no âmbito jurídico e as técnicas aplicáveis neste intercâmbio de dados de saúde, seja para utilização primária como secundária, está bem? Pronto, e portanto isso estava a ser feito. Eu penso que a maior parte desta integralidade que é necessária dos dados tem que ser construída, no fundo, sobre bases transparentes que protejam plenamente, seja os dados do cidadão, mas que reforcem muito esta portabilidade, não é? Portanto, a necessidade que nós temos de garantir, no fundo, a difusão desta informação. E aqui, as tecnologias de informação não podem perturbar. Há questões que se colocam que eu, por acaso ainda há bocadinho estava a ver como é que o RGPD impactua, por exemplo, na extração de dados. Eu diria que uma instituição que já tenha um nível de maturidade e que tenha implementado o seu programa, não é um projeto, é um programa para a vida, não é? Da instituição, o seu programa de privacidade e acesso à informação, não tem qualquer problema em disponibilizar a informação, porque a capacidade que eu terei de ter realmente esses Private Impact Assessments instalados, ao mesmo tempo as ferramentas e uma forma muito clara como é que naquela informação, no fundo naqueles campos de base de dados, qual é a informação que pode ser disponibilizada, quando e aonde e a quem, no fundo, é informação segura e a informação, no fundo, legítima do ponto de vista da instituição, no fundo, esta transposição e, no fundo, esta partilha da informação entre os pares e entre as instituições para efeitos, seja de acessos secundários como de acessos primários. E, portanto, eu diria que o RGPD não me parece de maneira nenhuma que venha para complicar, não é? Desculpem eu dizer isto, eu acho que as instituições ou as pessoas, ou os organismos, ou os agentes, ou os técnicos mais inseguros utilizam o argumento do RGPD para poder dizer que não podem dar essa informação e que essa informação tem que ser acautelada. E isto porque, do meu ponto de vista, é porque internamente não foi acautelado todos os mecanismos que o RGPD vem e que, no fundo, vem para proteger o cidadão. E proteger o cidadão não é dizer que não se deve dar informação. Proteger o cidadão é sim deve-se dar informação, garantindo, obviamente, a privacidade e os direitos dos cidadãos, mas, ao mesmo tempo, nunca deixando de potenciar tudo o que tem a ver com a inovação, com a capacidade de inferência de informação, os estudos epidemiológicos, estudos preditivos a todos os níveis. Portanto, o bicho-papão do RGPD, do meu ponto de vista, está muitas vezes conotado porque as instituições não criaram mecanismos e não tiveram a capacidade de efetivamente adotar o RGPD. Porque se tivessem a capacidade para o fazer, elas estariam muito mais seguras, inclusive, a poder disponibilizar essa informação. E, portanto, não seriam as tecnologias de informação e os técnicos que muitas vezes estão no caminho crítico, não seriam, no fundo, um estrangulamento. Não sei se respondi à questão. Muito obrigada, Rui. Com certeza, com certeza. De facto, nós nesta 9ª conferência, ao incluirmos, e para nós muito prazerosamente, a sessão para a apresentação deste consórcio, também foi com foco
trazer uma visão futura, porque não fosse o tema da Conferência de Valor, construir o futuro da saúde. E eu gostaria agora de passar aqui já que estamos na reta final desta sessão, passar a um ponto mais de analisar o futuro, de como tornar sustentável, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista operacional, esta estratégia de um modelo hospitalar inovador. Para isso, eu convidava o José Ramón Leiza a nos dar um pouco a perspectiva desta visão espanhola de como darmos os próximos passos, não só identificar o que fizemos, o que temos feito, o que a pandemia trouxe, o que ela instabilizou, mas olhar um pouco para o futuro, construir verdadeiramente uma saúde inovadora, trazer um contexto hospitalar de excelência com todas estas ferramentas que cada vez mais temos, protegidas pelo RGPD, como muito bem o Rui dizia, mas dando dados necessários para uma medicina mais personalizada e, quem sabe, num futuro muito próximo, uma medicina bastante mais precisa. José, por favor. Gracias, Alessandra, por tu gran confianza en que integre todas las preguntas anteriores en una visión de futuro, que es lo que me toca, ¿no? Donde estoy. Bueno, retomando lo que acertadamente decía Rui respecto a la información, a que el Reglamento General de Protección de Datos no debe ser un obstáculo para el desarrollo de ese análisis de los datos, estoy completamente de acuerdo. Tecnológicamente tenemos que ser capaces de habilitar esa explotación de forma anonimizada, porque la inmensa mayoría de los resultados, más allá de la medicina personalizada, individualizada, que comentaba antes Jonathan, que sí que necesitará identificar a cada una de las personas, digo, la explotación de los datos requiere datos que no requieren, que no les hace falta la identificación de cada uno de ellos. Volviendo a la pregunta que me has hecho, esta estrategia se sostiene sola, quiero decir. Si basamos el análisis y la producción de valor en la obtención de resultados y en la medición de resultados, automáticamente vamos a ser capaces de decirle a nuestros profesionales, y siento insistir, pero es que es una idea obsesiva o repetitiva, vamos a poder decir a los profesionales qué actuaciones son correctas y qué actuaciones son menos correctas o menos eficientes. Lo que tenemos que ser capaces es ser capaces de medir en cuantificación económica el ahorro que supone eso. Y esto lo hemos visto en parte, como decía antes tanto Rui como Antonio, durante la pandemia. Hemos acelerado muchísimo este procesamiento de datos, esta explotación de datos, y hemos sido capaces en tiempo récord, en muchas áreas, de dar respuestas en semanas, en meses, a la toma de decisiones que teníamos que hacer. Era necesario llevar a estos pacientes a unas unidades especializadas. Hemos desarrollado rápidamente unidades de soporte ventilatorio que estaban fuera de las unidades de cuidados intensivos, de tal manera que hemos aguantado a los pacientes con un soporte ventilatorio sin la necesidad de ocupar unidades de cuidados intensivos. Hemos llevado la hospitalización inicialmente, quizá no nos acordemos, hace 12, 15 meses, hemos llevado parte de la hospitalización a las áreas, a las residencias de mayores donde no había aporte de oxígeno y los hemos llevado tratamientos hospitalarios y hemos sido indirectamente capaces de medir esa repercusión de esta nueva medicina basada en valor en el ahorro que pueda suponer. Desde el punto de vista financiero, eso se sostiene como un tente tieso. Pongo otro ejemplo y es el de la farmacia. Hay modelos de desarrollo y a nivel nacional en España tenemos Valtermed, que lo conocerá Jonathan, y es la valoración terapéutica de las medicinas, el valor terapéutico de las medicinas, de tal manera que se comparte entre la empresa privada y la administración pública el riesgo. De tal manera que si ese medicamento es efectivo para esa enfermedad, va a tener una retribución y si no es efectivo,
va a tener otra retribución, otro pago. Es decir, estamos vinculando el pago, la retribución de la medicación a la efectividad que tenga, de tal manera que vamos a ser capaces de acelerar la llegada de toda la investigación y la innovación al marco productivo sanitario, pero vamos a tener que compartir esos riesgos. Y en ese sentido, bueno, pues la empresa privada es mucho más atrevida, valga la expresión, que la administración pública, que siempre es más conservadora y en ese sentido creo que desde el punto de vista de sostenibilidad del sistema sanitario, yo tengo un firme convencimiento de que la aportación de esas herramientas al quehacer diario, a la operativa diaria, va a suponer un gasto y una contención de esa inversión necesaria para obtener los mejores resultados. ¿Cómo lo hagamos? En un win-win. Como nosotros como administración sanitaria no tenemos ánimo de lucro, nuestro lucro es mejorar la salud de nuestra población y todo el desarrollo que pueda obtener la industria privada aplicable al ámbito sanitario público o privado podrá seguro desarrollarlo como herramienta en otras áreas que le pueda revertir en beneficio económico. Con lo cual yo entiendo que la estrategia de comunicación, de compartir riesgos, de compartir información va a redundar seguro en ese mutuo beneficio. Muito obrigada, José. Pois bem, e como estamos na reta final desta tão rica mesa redonda e desde já agradecer-vos a todos, caríssimos senhores, que aceitaram este desafio e que aceitaram participar, incluindo esta sessão na nossa conferência de Valor à Pá, na 9ª edição. Eu gostaria de deixar e desafiar aqui o António Cunha para nos mostrar, nos trazer à discussão e como, se não tivermos mais perguntas de quem nos assiste, de como é que ele vê a implementação de uma agenda de mudança que suporte todas estas atividades, tendo em consideração a natureza dos sistemas de saúde e, neste caso, segundo uma visão do nosso país, Portugal. António, por favor, no âmbito do Instituto Pedro Nunes, diga-nos como vê a implementação desta agenda de mudança, suportando estas atividades todas que enumeramos. Ainda bem que coloque isso, porque obviamente a minha vista é a vista de uma entidade que faz desenvolvimento tecnológico, não é? Mas eu vejo que para implementar essa estratégia e uma estratégia sustentável, para mim é fundamental que exista de facto alguém dentro dos hospitais que tenha esta folga mental. Ou seja, alguém que perceba que existem dois níveis. Por um lado, um nível muito mais de tração de financiamento, o serviço de broker, facilitar a vida também a quem quer fazer projetos dentro do hospital, e então depois uma segunda camada mais operativa, mais projeto a projeto. Porque, em boa verdade, a inovação tem financiamento. Talvez a invenção não, mas a inovação tem financiamento. Portanto, é só uma questão de conseguir um departamento formal, reforço esta ideia, para que exista esta capacidade de implementação da estratégia. Alguém que não esteja submerso na componente clínica ou na operação e tenha folga mental em perceber que existe uma estratégia do hospital, do ponto de vista de inovação, que tem que ser implementada. Agora, há aqui um ponto que eu gostaria de partilhar convosco, porque que é um desafio enorme, que é assegurar que a estratégia do Departamento de Inovação a ser criado é a mesma da administração, por exemplo, ou do hospital. Isto parece uma coisa muito estranha, mas eu já vi casos que depois os departamentos de inovação entram em realimentação positiva, ou seja, começam a assegurar a sua própria existência. E para isso, para evitar que isso aconteça, e para assegurar que existe uma sobreposição perfeita entre a estratégia de inovação do hospital e depois
a estratégia do Departamento de Inovação, eu pego num ponto que o José Ramon falou, que é a construção de indicadores. Ou seja, os projetos, por exemplo, e o José Ramon falou em muitos indicadores já muito próximos da qualidade de serviço e do paciente, mas tem que se criar um conjunto de indicadores indiretos para que, por exemplo, se consiga decidir se vale a pena aceitar um determinado projeto ou não. Porquê? Porque há projetos que são, até financeiramente, podem ser interessantes para o hospital, mas do ponto de vista de contributo para a implementação da estratégia de inovação, podem não ser interessantes. E esta destrinça, ou esta divisão, faz-se com uma bateria de indicadores, mesmo que indiretos, para validar ou não a aceitação de um determinado projeto. E por isso o meu contributo é muito este. Alguém com folga mental, mas que tenha capacidade de implementar a estratégia que foi definida pelo hospital como um todo. E é isto. Muito obrigada, António. De facto, cada vez mais gerirmos a inovação com foco a incluir todos os stakeholders, incluir também todo o cuidado ao doente e gerar uma saúde verdadeiramente baseada em valores. Posto isto, eu gostaria de vos proferir umas palavras de agradecimento. De facto, é para nós, a APA, um prazer imenso participar como sócio neste consórcio para a melhoria constante da gestão em saúde e ver todos estes objetivos neste nosso país vizinho, comuns, traz-nos sempre a necessidade e a vontade de conseguir mais, e a existência destes mesmos objetivos será para a APA um prazer imenso. Foi um gosto tê-los online e, se me permitem, passaríamos ao próximo bloco de sessões de learning, que ocorrerão agora das 11 à 1 da tarde e que convidaria a assistirem quer via plataforma, quer via Facebook, onde injetaremos o sinal ao vivo de uma das mesmas. E sem mais demoras, me despeço, senhores.